Olá, olá! E vamos para mais uma análise de copy aqui do canal, onde eu vou trazer um anúncio do Leandro Ladeira, de maneira bem objetiva, um anúncio em vídeo de 5 minutos cravados. E esse anúncio, ele de antemão, eu já vou até mudar aqui a tela para a gente já começar essa análise sem demorar muito. Esse anúncio, ele é um anúncio aí de descoberta, beleza? É pra gente que provavelmente não conhece o Leandro ainda. Ele é basicamente uma figura pública, milhões de seguidores, inscritos, enfim. Mas isso daqui ele está com destino para o Instagram dele, esse anúncio. E eu vejo que é um anúncio de descoberta para pessoas que não conhecem ele. Ele fala dos cursos, ele fala de um pouco mais de autoridade nesse conteúdo, enfim, é uma parada um pouco mais densa. E de antemão, antes de dar o play, a gente já olha que já logo de cara, esse anúncio, ele não é um anúncio relacionado ao marketing digital, ele está mais relacionado ao mercado de dinheiro, entende? Como eu faturei 5,7 milhões só em janeiro. Se tu não conhece o cara e tu olha isso, opa, mercado de grana, ganha dinheiro. Não mercado de marketing digital. Só que logo em seguida que se dá o play, ele já começa a limar o pessoal e começa a segmentar a comunicação dele. Vamos ver aqui agora. Bora. Vou deixar passar um pouquinho, vou pausando, vou falando e assim a gente vai. Eu faturei 5,7 milhões de reais em janeiro de 2026, sem fazer lançamento, sem fazer promoção, só com campanhas simples e normais. E eu vou contar para você. Olha, ele já fala ali, então já dá para a pessoa ter um pouco de ideia que se trata de mercado digital, já dá para ter uma boa ideia por causa que lançamentos, campanhas, promoções, daí já está falando de vendas. Opa, beleza, já dá uma segmentada melhor. E aí é bem interessante por causa que as pessoas já começam a se questionar. Pô, será que vou ouvir esse cara? Deve ser um papinho de lançamento. De certo modo, já é uma objeção para escutar. E ele já começa a quebrar essas objeções antes de surgirem. Entendeu? Por causa que ou até mesmo no momento de surgir, vamos pensar que antes de surgir. Por causa que isso é muito normal em copy. Tu começa a quebrar objeções antes a pessoa até mesmo visualizar, se questionar a respeito daquilo. Tá entendendo? Por causa que quando o cara ele fala, cara, eu fiz tanto em janeiro e foi, e aí beleza, se o cara conhece a ladeira, por exemplo, é de marketing digital, beleza, tá, mas como que ele fez esse dinheiro? As pessoas lá do outro lado já começam a se questionar, opa, deve ter feito o lançamento, ele deve, pô, pra ele ter faturado isso daí, ele deve ter feito um monte de promoção, aí ele teve que dar um monte de desconto, a margem de contribuição dele desceu pra caramba, o lucro dele derreteu, enfim, esse tipo de coisa. E aí não, ele já começa a quebrar isso daí, sabe? Começa a quebrar esses argumentos para que a pessoa, opa, beleza, se ele já não fez isso, então o que que ele fez? Entendeu? E aí faz com que a pessoa se sinta mais instigada a consumir aquilo dali. Opa, eu fiz sem promoção, eu fiz sem lançamento, entendeu? Eu já tô quebrando antes mesmo de surgir. Ou no momento em que tá surgindo já esses questionamentos na cabeça da pessoa. Beleza? E vou contar. E eu fiz campanhas normais e simples. Ou seja, eu não fiz nada demais. Então, opa, normal e simples já me traz aqui na cabeça que é uma parada acessível, que eu consigo fazer também. Porque não é nada complexo. Se ele tivesse falado, pô, seguindo o mecanismo da Matrix 17.2, sei lá, Skyfall, operação aqui, o protocolo Skyfall de campanhas, sei lá, entendeu? Já, pô, já sou com uma parada complexa, difícil. Muitas vezes as pessoas elas tendem a trazer esse esse viés de complexidade para as coisas que elas fazem, buscando uma autoridade, de pô, estou fazendo algo complexo, sou foda, sou pica. Mas aí que cai muito por terra, por causa que a pessoa do outro lado, ela tá interessada em como tu fez e ela também quer reproduzir ou minimamente aproveitar um pouco daquilo, aplicar. Então tu já tá mostrando facilidade para a pessoa, sabe? E percepção de valor, essa questão do esforço, ele é inversamente proporcional ao valor. Quanto menos esforço a pessoa tem para fazer alguma coisa, mais valor eu percebo naquilo. Então eu já coloco isso já logo de cara. Pô, um esforço baixíssimo, campanhas simples e normais, não tem nada de exemplar, nossa. E aí a pessoa já pensa, pô, já deve ser coisas que eu faço e deve ter um ajustezinho um pouco outro. É acessível para mim, devo conseguir replicar. Deixa eu escutar esse cara tem que falar. Pegou a visão? Simples, sutil, apenas 10 segundos, 11, mas já dá para tirar boas observações aí. Sem esquecer aí, deixa eu me arrumar aqui na cadeira, eu dei uma derretida agora. Que o Ladeira, ele é um exímio copywriter, né? O cara daí é sinistro em copy também. Ligeiro em cada vírgula. Bora. Aqui exatamente qual foi a minha estratégia de conteúdo, quais foram os meus funis de venda. Inclusive, vou falar qual que é a minha rotina de trabalho para conseguir implementar tudo. E eu te garanto que só esse vídeo curto vai valer muito mais do que muita mentoria cara que você já pagou por aí. Entendeu? Basicamente eu vou mostrar os bastidores pra ti. Eu vou te mostrar o que eu fiz, como que eu cheguei nisso. E isso é importantíssimo já logo no início também, porque serve como reforço da promessa. Quando a gente
consome alguma coisa, alguém promete alguma coisa, por exemplo, como eu faturei esses 5,7 milhões em janeiro. Se ele deixasse isso pra falar mais pra frente, pô, a retenção dele já cai pra caramba, por causa que a pessoa ela chegou com uma promessa, de certo modo. Uma promessa, uma premissa, enfim, ela chegou ligada naquilo dali, nos primeiros segundos do vídeo, ou na headline principalmente. E aí, pô, o cara vai falar disso só lá na frente. Mas eu vim em busca disso, sabe? Então, é importantíssimo já logo de cara tu já relembrar, tu reforçar a tua promessa. Isso se faz tanto em e-mails, em anúncios, em páginas, entende? Reforço de promessa. Eu falei pra ti que eu ia te mostrar como que eu faturei. Beleza. E aí já de antemão, eu só segmento o público um pouco mais estreito, já quebra suas objeções que já vão surgindo de, pô, o cara fez em relação ao lançamento. Não, não foi lançamento. Ah, e o cara deu um monte de promoção. Não, não foi isso daí. Eu já começo a quebrar esses pontos aí. Esses viés cognitivos que a pessoa já começa a formular do outro lado. E aí, beleza, eu já reforço a promessa. Então, eu vou, sem lançamento, sem promoção, de uma maneira extremamente fácil, simples, normal. Eu vou te mostrar como que eu faturei tanto, tanto, tanto. Entendeu? Reforço da promessa. Bora. Aí. Então tá aqui o dashboard, se você for ver, a gente faturou 5.738, dos quais 3.480 a gente já recebeu o dinheiro. E ó, isso aqui é importantíssimo. Quando a gente promete alguma coisa, no âmbito geral, copy, ela tem que ter esse balanceamento de provei, afirmei, seja uma promessa, seja uma premissa, e agora eu estou literalmente provando, sabe? Quer dizer, eu prometi ali, eu fiz uma premissa, e agora eu estou provando. Sempre ter esse equilíbrio. Porque se tu ficar prometendo muito, 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 e tu não prova as coisas que tu tá falando, ou tu demora demais pra provar, começa a ficar meio que uma narrativa meio charlatão. Assim, pô, isso tá bom demais, esse cara tá me prometendo demais, qual é que é dessa parada? Entendeu? É sempre bom, pô, tu falou um pouco, pum, já prova. Plá. Falou mais um pouco, já prova. Entendeu? A pessoa ela começa a consolidar a autoridade em ti, começa a consolidar a confiança diante do que tu tá falando, porque tu tá falando e tu tá provando, tá falando, tá provando, não só prometendo, prometendo, prometendo. Entendeu? Mundos e fundos, que é o que mais acontece por aí, saca? Bora. Em caixa contabilizado e mais ou menos 2 milhões a gente tem projetado, porque tem gente que divide em 10, 8, 6 vezes, então a gente vai recebendo ao longo do ano. E aí o gorgonoide engenheiro fala, mas tá tomando prejuízo. Certeza que tá gastando muito. Vou botar aqui quanto que a gente gastou em investimento em tráfego pago, 228 mil. Até eu achei estranho. Liguei pro Rui, que é meu... Entendeu? Aí ele mostra justamente um salto em relação ao lucro. Ele não só mostra que ele lucrou tanto, mas que aquele lucro ele foi muito discrepante em relação à proporção do dinheiro colocado ali dentro. Foi realmente um lucro não só muito alto, como uma rentabilidade muito alta. Tá entendendo? Porque eu posso ter lucrado 5,7 milhões, mas eu ter colocado 3 milhões em tráfego para aquilo. Tá, foi um ROI basicamente de 2. Maravilhoso. Mas ele não, ele mostrou que ele botou tipo 230 mil e fez quase 6 milhões. Um ROI assim, ó, cacete, nas nuvens. O que te deixa mais curioso ainda para tentar entender o que que esse cara tá fazendo, sabe? E também provando o que ele tá falando cada vez mais. E provando ali na essência, ele tá indo lá no gerenciador, ele tá indo na ferramenta em si, batendo prints, trazendo dados, sacou? E aqui ele mexe um pouquinho com o storytelling. Ele começa, pô, até eu fiquei intrigado. Fui lá falar com o Rui, não sei o que, tal, tal, tal. Agora ele vai entrar nesse contexto aí, ó. Meu sócio que trabalha com tráfego, falei, Rui, tá certo isso, cara. A gente investiu muito pouco esse mês para ter esse resultado tão grande. Porque esse aqui é o dash interno. E eu pedi para ele me mandar o comprovante do investimento no Facebook Ads. Ele mandou aqui, ó, 180 mil em Facebook, mais uns quebrados que a gente investe no Google também. Mas o digital tava morrendo, o tráfego pago tava cada vez mais caro. De onde saiu um ROAS tão gigante? Isso aqui é sutil, mas é muito interessante também. Quando a gente pega esse ponto de o mercado estava morrendo, o tráfego está ficando mais caro. Porque quando ele fala disso, ele está falando do tal do status quo. Status quo é o que a grande maioria esmagadora está falando. É o assunto em alta, é o tema quente, são as pautas quentes da coisa, vamos dizer assim. Status quo. Tu pega o status quo, ele representa justamente isso. O que, que a galera, em sua grande maioria, está falando a respeito de determinado assunto. E geralmente a gente busca se posicionar diferente de alguns pontos do status quo. Usa o status quo como ancoragem para alguma coisa, porque quando eu falo do status quo vai tanger, tocar a maior parte do mercado, porque a maior parte dele está falando disso. E aí eu me posiciono um pouco diferente, sabe? E aí, justamente isso. Ele bateu no status quo, estão falando que o mercado está morrendo, estão falando que o tráfego está caro, mas enfim, não é assim que está acontecendo não. Olha só aqui meus dados, olha só meus números, prova, prova, prova. Entendeu? Aí ele já chama atenção, já dá mais uma chacoalhada ali na pessoa do outro lado. Explicar. Quais foram os produtos que eu vendi para fazer esse faturamento e quais foram os funis. Um dos produtos é o... Ó,
Ali um leve ganchinho, quais foram os produtos, quais foram os funis. Reforçando a promessa e já mostrando para a pessoa um pouquinho do gostinho do que ela vai ter já logo em seguida. Tu vai ver tanto os funis quanto os produtos. As estratégias, né? Enfim. O Venda Todo Santo Dia, que é o meu produto que ensina a criar, vender e escalar produtos digitais. E aí tu vê essa questão de ser um público frio, que ele não diz só, pô, eu usei quais foram os meus produtos, só foram VTSD, que é o Venda Todo Santo Dia, foi XYZ, foi XYZ, foi XYZ, valeu, e eu usei o funil tal, tal, tal. Não, ele fala que foi o Venda Todo Santo Dia e ele explica o que é o Venda Todo Santo Dia, por causa que a pessoa que está ali do outro lado não vai saber o que é. Quem já sabe o que é, beleza, maravilha. E quem não sabe o que é, eu estou mostrando aqui agora. Importantíssimo lembrar disso. A pessoa que está do outro lado, ela não te viu. Ou ela te viu muito pouco e tu precisa reforçar qual que é o objetivo daquele teu produto. E o Ladeiro fez isso nesse momento. Digitais. O outro é o Stories 10x, que ensina você a alcançar audiência qualificada e vender com ela através dos stories e de lives. E o outro é o Light Copy, é um produto que te ensina a escrever. E eu só vou pausar e deixar passar os três para falar, mas é importantíssimo olhar isso também, que é um marketing aí de resposta direta, simples, objetivo. O Ladeira, ele é muito conhecido por usar muita criatividade, brincar muito com os roteiros, trazer muita emoção. E aqui se vê que ele está falando de maneira bem simplista, bem objetiva. Quando é tráfego frio, geralmente é bom fazer assim, sabe? Quando a pessoa já te conhece mais, beleza, aí tu brinca mais, tu, vamos dizer assim, tu zaralha, sabe? Tu tira mais onda em cima das criações e tal. Mas quando é um mercado mais frio, que não te conhece, é legal que tu seja mais objetivo. Porque se tu ficar fazendo muita firula em torno da tua comunicação, a pessoa ela pode ficar com dúvida do que se trata. E a gente só compra quando a gente tem clareza. E o comprar não só no sentido do dinheiro, como também comprar as ideias da pessoa, comprar a intenção de visualizar um perfil, de clicar no botão ali de saiba mais para olhar uma página, entendeu? De ir atrás daquela pessoa. Então, eu tenho que ser simples, objetivo. E o Ladeira ele faz muito isso. E tu vê que ele não deixa dúvidas em relação ao que ele está propondo ali. Pô, o produto ele serve para isso, isso, isso. Olha, ele te ensina a escrever, que ele tá falando ali, sei lá, de maneira criativa e diferente da média. O Vendedor do Santo Dia, ele serve para te aprender a criar negócios digitais e fazer tal coisa. Tu não tem dúvida, a promessa ela é simples, objetiva, sabe? Isso é importantíssimo pontuar. Vambora. Deixar a Ladeira falar mais um pouquinho, sem interromper tanto. Escrever de maneira criativa para atrair audiência, chamar bastante atenção e extremamente persuasiva. Então você vai dominar as habilidades de escrever de uma maneira envolvente e que venda. Quais foram os funis que eu fiz para vender esses produtos? Sem funil complexo, sem funil mirabolante, sem seta para tudo que é lado. Basicamente, eu Entendeu? Aí ele fez de novo que na introdução do vídeo. Eu ia deixar ele falar mais um pouquinho, mas tive que dar um pause. Sem isso, sem aquilo, outro, entendeu? Ele tá cortando justamente essas objeções das pessoas que já vão surgindo. Pô, eu não vou ver isso daí por causa que ele já deve ter feito de tal maneira. Pô, ele deve ter sido um funil complexo, deve ter sido. Não, ele já tá quebrando essas barreiras. Eu não fica aqui comigo porque não foi assim, não foi assado, não foi de tal jeito. Entendeu? E ele fez que nem lá no início. Ah, sem lançamento, sem promoção, não sei o que, bará. Entendeu? Vambora, vamos deixar ele falar mais aí agora. Vou me conter aqui. faço anúncios no Facebook e no Google e mando direto para a página de vendas. Tem um pré-checkout na página de vendas. Se você comprar logo que você assistiu o vídeo de vendas, você recebe seu produto, eu recebo meu dinheiro e a gente encerra ali esse pedaço do funil. Se a pessoa não comprar, alguém do meu time comercial entra em contato pelo WhatsApp, faz o acompanhamento, tira as dúvidas e fecha a venda. Então, esses 3 produtos são vendidos com esse funil, simples assim. O outro produto que eu tenho é a mentoria, custa R$40 mil. A estrutura de conteúdo da mentoria é a mesma do Venda Todo Santo Dia, porém, ela tem um acompanhamento muito mais próximo. E a mentoria, entendeu? Ponto só importante aqui para deixar rolar de novo o vídeo. Ele já filtra os interessados na mentoria. Tu vê que ele já bota preço. E quando a gente bota preço, é importantíssimo para já limar o interessado, sabe? Pô, se a mentoria ela já custa 40 conto, eu não vou falar, ah, e tem a minha mentoria aqui para quem quiser que ela serve para tal coisa, tal coisa, tal coisa. Pô, vai chegar muita, ainda mais para público frio, vai chegar muita gente desqualificada, querendo mais informações, sobrecarregar o comercial, entendeu? Para ficar tirando dúvida, para ficar filtrando gente, passando pente fino em pessoas que não vão comprar, que não fecham ali com o ICP, com o índice de cliente ideal, enfim, entendeu? E aí ele já expôs já o preço, já para limar. Pô, e tem a minha mentoria. Pô, legal, quero mentoria. É 40 conto. Opa, não quero mais. Ou quero mais ainda. É pra mim. Sacou? Isso é importantíssimo em anúncios, no âmbito geral. Seja vídeo, seja estático. Às vezes a gente só colocar o preço, não só às vezes, sempre quando a gente coloca preço, a gente lima e a gente tira essa dúvida. Já qualifica público e nesse sentido de, pô, é o público mais high ticket, é um público mais low ticket
é gratuito, é pago, sabe? Muitas vezes só, tu não precisa falar de preço, mas falar alguma coisa relacionada ao preço. Daqui a pouco esse preço vai subir, e claro, a narrativa tem que estar coerente com a realidade, não pode ficar só mentindo, urgência, escassez, que vai só se queimar com a audiência. Mas, pô, esse preço em seguida ele já vai subir, preço promocional, preço não sei o que, aproveite o preço de lançamento, não sei o que, não sei o que, ah, já saíram tantas vendas com esse preço, não necessariamente precisa falar de desconto, escassez, entendeu? Mas tocar no assunto preço, no quesito preço, de alguma maneira já vai fazer com que as pessoas do outro lado já pensem, opa, é pago. Tu já tá limando, pelo menos as pessoas estão em busca de uma iscazinha gratuita, de um e-bookzinho, de um checklistzinho, de uma coisinha ali, sabe? Então é importantíssimo. Muitas vezes só tu dar essa pincelada já melhora absurdamente as tuas conversões a partir dos anúncios. Individual, tem vários eventos, tem desafios, tem uma estrutura de tecnologia que gerencia todo o trabalho da pessoa, com vários agentes de inteligência artificial. Então, basicamente, a diferença é que tem acompanhamento. Qual o funil que eu faço para vender essa mentoria? Eu faço anúncio, stories e live. Eu vou te falar, meus stories vendem muita mentoria. E basicamente vai para essa página aqui. Nessa página, eu pergunto se a pessoa... E sempre lembrando, né? Que o roteiro, o que eu falo, ele é criado e desenvolvido em cima dos desejos da pessoa. Sacou? Então, em cima do que a pessoa busca. Ah, meus stories vendem muita mentoria. Certamente a pessoa que está do outro lado, ela também quer stories que vendam muita mentoria. Entendeu? Tanto quanto outras coisas que ele está dizendo. Princípio básico, mas é importantíssimo falar. Ter alinhada a comunicação com os desejos da pessoa. Muitas vezes, eu já vi várias vezes, já fui cúmplice, vamos dizer assim, desses casos, da pessoa, ela ficar falando coisas que ela acha interessante, mas que não são interessantes para a audiência. Sacou? Parece básico, mas é no básico que a gente acaba deslizando. A maior parte do mercado aí. pessoa quer agendar uma call de apresentação, não é diagnóstico, já falou, vou vender, e a pessoa agenda, passa por uma triagem. Se meu time vê que a pessoa tem um perfil para comprar e para se beneficiar dessa mentoria, ele passa por uma call de apresentação com o meu time comercial, ele vende e todo mundo sai feliz. Basicamente, foi só com esses dois funis, um de venda de cursos online, um de venda de mentoria, eu fiz os 5,7 milhões. Mas foi só isso? Não. Eu também tenho um funil de conteúdo para atração de leads qualificados e de aumento de consciência dessas pessoas, que eu vou te falar qual é agora. O que eu criei de conteúdo esse mês? Eu fiz 8 newsletters. Eu tenho uma newsletter em que eu escrevo conteúdo denso, mais ou menos umas 4, 5 páginas de conteúdo de marketing digital toda semana. Essa newsletter está com aproximadamente 42% de taxa de abertura. É muita gente lendo conteúdo qualificado meu toda semana. Além disso, eu fiz aproximadamente 10 lives, em média, 30 mil visualizações cada live, conteúdo de 1 hora, conteúdo altamente profundo, denso, que gera consciência, qualifica os meus leads para eles comprarem os produtos que eu acabei de falar. Além E vê, observa que é legal isso, que ele fala o que ele fez e para que ele fez. Entendeu? Isso gera mais consciência ainda na pessoa. Eu fiz tal coisa para isso. Muitas vezes a pessoa, tá, eu produzi várias peças de conteúdo, eu fiz várias coisas, mas a pessoa não tem consciência daquilo dali. Mas para que serve isso daí afinal? Entendeu? Ele tá explicando, eu fiz isso e serve para isso. Tanto quanto tu pensar muitas vezes o que eu estou fazendo e como eu estou fazendo. Tu tá mexendo em pontos de níveis de consciência diferente, entendeu? Então é importantíssimo refrisar aí esse ponto. Além de que é legal que ele traz as minúcias, vamos dizer assim. Tá, ele não entra lá nas vírgulas de cada coisa, mas ele mostra de certo modo detalhadamente esse raciocínio dele, dos funis, o que ele tá fazendo, tal, o que gera mais confiança na pessoa, que tá do outro lado. Pô, o cara tá mostrando realmente o que ele fez. Muita gente, a maioria nem abre isso, não mostra nada. E esse cara ele tá me falando cada vírgulazinha, cada negocinho que ele tá fazendo. Opa, posso confiar nesse cara? Que legal, que massa. É coesa a comunicação do cara, é humano, vou confiar. Até porque, chegando um cara que tu nunca viu na tua vida, ele te fazer uma promessa de te mostrar como que ele ganhou quase 6 milhões, tu já vai ficar meio assim. E conforme esse cara vai te contando os detalhes e vai trazendo provas, vai se tornando cada vez mais crível, cada vez mais confiável o discurso dele. Entendeu? disso, eu fiz mais de 10 vídeos no YouTube. Em média, esses vídeos dão mais ou menos uns 40 mil visualizações. Eu tive mais ou menos 290 mil visualizações no meu canal no YouTube essa semana, o que gerou um monte de gente nova me conhecendo e a galera que já me... E claro, ele poderia não falar que gerou tantas visualizações, ele poderia só falar o que aconteceu no âmbito geral. Seja da newsletter, da taxa de abertura ali, seja do vídeo do YouTube, seja lá do que for. Mas isso já fomenta mais autoridade. Olha, caramba, o cara teve 400 mil visualizações no YouTube. O cara ali escreveu para sei lá quantas mil pessoas por e-mail e com uma taxa de abertura alta. Entendeu? Autoridade o tempo inteiro, autoridade, autoridade.
prova me social, tem conhecia gente me confiando assistindo, me cada vez mais em escutando. mim e gostando cada vez mais de mim. Além disso, eu respondi mais de 90 perguntas nos stories, isso também qualifica os meus leads e também me ajuda a levantar leads para o meu time comercial vender. Além disso, eu fiz mais ou menos uns 12 conteúdos de Reels aqui para o Instagram, para atrair público novo, para eu relacionar através dos stories e das minhas lives. Só esse aqui atraiu mais de 6 mil seguidores, como você pode ver por aqui. Além disso, eu gravei mais ou menos uns 20 criativos novos para os meus produtos esse mês. E como é que é a minha rotina de trabalho? Basicamente, segunda-feira eu gravo anúncios e vídeos no YouTube. Todos os dias de semana, ao meio-dia mais ou menos, eu faço uma live de conteúdo e toda segunda-feira eu escrevo. E aí, beleza, ele te mostrou o que que ele faz. Ele tá te explicando. E aí, justamente, ele já falou disso daí lá no início, na promessa, que vou te explicar também como que eu faço isso. E aí ele te mostra isso, e agora ele te mostra de maneira simples, não que não seja simples, que não seja simples pra ele, mas ele mostra que é alguma coisa tangível, sempre, nesse viés de, pô, eu faço algo normal, nada fora do normal, que ele disse lá no início, e algo simples. Como eu disse, trazendo essa ideia de que tu pode replicar, é alguma coisa acessível, não é nada mirabolante, entendeu? E é que ele tá te mostrando que é totalmente acessível. Um dia da semana só eu faço isso, outro dia da semana eu faço aquilo. Eu basicamente trabalho poucas horas, eu não sei o que lá, entendeu? Tu vai ver aqui, ó, quase acabando o vídeo. A newsletter que vai ser publicada na terça. Eu nem trabalho tanto assim, eu entro no meu trabalho mais ou menos às 10 horas e saio de lá mais ou menos às 4. Só produzo vídeo de verdade, sem ser ao vivo, live, no YouTube, uma vez por semana, o resto é 1 hora por dia de conteúdo de live. A maior parte do meu tempo é cuidando dos meus alunos e mentorados. Se você não me conhecia e gostou desse conteúdo, segue aí, Leandro Ladeira N. Se você quer aprender cada um desses funis detalhados, com exemplos de copy, página, tudo bonitinho, digita aqui, eu vou entrar no digital que eu tenho uma proposta para você. Eu faturei 5,7 milhões. Pegou a visão? Mostrando que é totalmente acessível. Não que qualquer pessoa possa fazer, mas serve para todo mundo, de certo modo. É acessível, é replicável, é humano, não é nada, nossa, mirabolante. Eu trabalho somente tantas horas por dia. Nossa, tem que gravar um monte de vídeo pro YouTube, tem que fazer um monte de coisa, tem que fazer. Não, eu separo um diazinho da minha semana, faço isso, outro diazinho eu faço aquilo, aquele outro. Entendeu? É isso. Já dá bastante coisa pra falar aí, quase 25 minutos de vídeo, 22 agora. Enfim, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, comenta aqui embaixo, traz sugestão até de outros anúncios que tu gostaria que eu analisasse, nicho, enfim, seja lá quem for, pessoa, especialista, enfim. Se gostou, também curte, se inscreve no canal e compartilha quem tu acredita que seja útil. Valeu? É isso. Fique comigo para mais e melhores vídeos cada vez mais. Valeu? Tchau, tchau.